Se você assiste séries e ainda não assistiu uma que foi cancelada injustamente, você tá assistindo séries do jeito errado. Quando eu digo injustamente, me refiro a séries que terminaram entre aspas sem um final, sem algo que explicasse tudo. E com o mais recente cancelamento que me deixou pé da vida, eu resolvi fazer esse vídeo citando algumas séries que a Netflix simplesmente cancelou. Eu entendo que as séries às vezes não dão a audiência esperada e que são muito caras para serem produzidas. Mas você não concorda que uma obra basicamente morre sem um final? Eu acho que poderiam até deixar um episódio extra para ser lançado caso a série não seja renovada, só para ter um final pelo menos. Não precisa ser uma super produção, e sim apenas um episódio extra que explica tudo o que acontece, ou pelo menos com um final bem amarrado, somente para acabar mesmo. Aí se caso eles renovassem a série, é só deixar esse episódio de lado. É uma coisa tão simples e que faz a série basicamente não morrer. Porque me diz aí, qual o sentido de você procurar por uma série para assistir e ficar sabendo que ela não tem um final? Ela pode ter a melhor sinopse do mundo, mas pra que eu vou assistir sabendo que aquela história foi contada pela metade? Praticamente o gasto com aquela série vai pro lixo. E vamos começar a nossa lista com The Society, que é uma série com uma sinopse muito boa. Um grupo de adolescentes, após retornarem de uma viagem cancelada para um acampamento, percebem que todos os adultos sumiram, ou que eles foram transportados para uma cidade igual a deles, só que sem nenhum adulto. Com tudo isso, eles encontram vários desafios a serem superados e formam uma nova sociedade com algumas peculiaridades. É como se as decisões mais importantes de um grupo de pessoas fossem exclusivamente decididas por adolescentes. Agora imagina um monte de cabeça dura como são normalmente as pessoas nessa idade, tendo que lidar com várias responsabilidades. E ao mesmo tempo eles têm que descobrir o que aconteceu de verdade, além de tentar achar o caminho de volta para casa. A série foi lançada em 2019 e teve somente essa primeira temporada. Com esse corte, muitas perguntas ficaram sem respostas, como por exemplo, o que aconteceu? Os adultos que sumiram ou foram eles que sumiram da cidade em que moravam? Aquilo ali é o quê? Um tipo de experiência? Um mundo paralelo? Uma outra linha temporal? É uma realidade virtual? Ou, por exemplo, é um tipo de experiência de quase morte como em Alice in Borderland? Enfim, tudo isso ficou sem respostas. Faz muito tempo que eu assisti essa série, mas acho que vou assistir de novo, porque eu lembro que na época eu gostei bastante. Eu fiquei bem curioso pra saber o que era aquilo. Agora vamos falar de DOA, que também é uma série com uma sinopse excepcional. DOA conta a história de Prairie, uma jovem cega que após ficar desaparecida por 7 anos volta pra casa com visão. Ela se reúne com um grupo de 5 pessoas, dentre elas uma professora. Aos poucos ela conta sua incrível história e como ela recuperou a visão. Ela, junto de outras pessoas, estava sendo mantida em uma instalação secreta por um homem que fazia experimentos físicos e mentais com eles, a fim de descobrir mais sobre as famosas EQMs, que são experiências de quase morte, que como o próprio nome já diz, são coisas pelas quais as pessoas passam quando quase morrem. Para conduzir esse experimento, ele não media nenhum tipo de crueldade. As pessoas basicamente morriam e eram trazidas de volta à vida. Com o passar dos experimentos, eles descobrem sobre alguns passos, que fazem com que pessoas se curem, e ainda mais impressionante que isso, que eles possam até mesmo viajar entre universos. O problema da série ter sido cancelada é que muitas perguntas também ficaram sem respostas. Tem pessoas que a gente ainda não tinha entendido muito bem quem eram, e a segunda temporada termina com um gancho claro para uma continuação. Mas adivinha, a Netflix cancelou. A nossa terceira série da lista é 1899, a mais recém-cancelada da Netflix. São tantas coisas que fazem com que esse cancelamento seja profundamente injusto, que dá até uma certa tristezinha de comentar. Mas vamos lá. Das 3 que eu citei até agora, acho que essa é a que tem a sinopse menos chamativa, mas é o final mais intrigante e que deixa mais brechas para uma nova temporada, até por causa do seu plot. 1899 conta a história de passageiros de um navio que acabam encontrando outro navio que estava perdido há 4 meses. Com isso, eles vão até lá para ver o que estava acontecendo. E ao chegar lá, o comandante não acha quase ninguém, somente um garotinho segurando uma pirâmide preta em suas mãos. Um navio perdido é achado. Bom, até aí não parece grande coisa, mas com o decorrer da história a gente percebe do que realmente se trata, de uma realidade virtual. Só que mais do que isso, o final chocante na nave deixa tudo ainda mais misterioso. E pra que esse mistério? Adivinha?
pra nada. Se tivesse continuação, seria uma temporada que eu ia assistir com certeza assim que lançasse. Mas com milhões de perguntas a gente ficou na mão. A dona Netflix resolveu cancelar uma série tão boa. Eu sei que ela gastou demais, só que mesmo assim ela teve uma grande audiência. E além de tudo, ela foi projetada pelos autores para ter 3 temporadas. Mas em menos de 2 meses depois do lançamento da sua primeira parte, o serviço de streaming resolveu cancelar. Uma pena, né? Tinham tantas perguntas para serem respondidas, como quem realmente fez a primeira parte da simulação? O que esses personagens tinham a ver com a Maura? Eles estão realmente no espaço ou é apenas mais uma camada de simulação? Se eles estão no espaço, eles estão indo para algum lugar, em algum outro planeta? O nosso planeta foi destruído? Bom, ficaremos sem essas respostas. O que me deixa mais chateado é que a série ficou entre o top 10 da Netflix por mais de um mês. E isso é muita coisa. Juntando tudo isso com um final totalmente aberto, todo mundo tava achando quase certo uma nova temporada. Mas o cancelamento pegou todo mundo de surpresa. Uma coisa que eu venho observando é que as séries mais canceladas são as de ficção científica. Não sei se é porque eu observo mais elas porque é o meu gênero favorito de séries, mas vira e mexe quase sempre tem uma série nova desse gênero sendo cancelada. Provavelmente deve ser por seus efeitos visuais, que acabam deixando elas ainda mais caras. Mas mesmo assim, na minha opinião, não justifica tanto cancelamento. É triste porque pra mim são os melhores tipos de séries, porque faz a gente pensar bastante sobre coisas que podem existir, só que a gente não conhece ainda. É legal às vezes dar uma viajada em mundos paralelos, viagens no tempo, realidade virtual e tudo mais. Mas enfim, agora eu quero saber de você. Você também ficou chateado com o cancelamento de algumas dessas séries? Tem outras que você acha que foram injustamente canceladas? Eu quero saber da sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Eu também vou deixar um vídeo aqui na tela final em que eu falo de algumas teorias sobre o que aconteceria em 1899 se ela tivesse uma continuação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima!